Boa noite, irmãs e irmãos. É com grande alegria que nos encontramos para mais uma oportunidade de reflexão e com mais alegria ainda pelo grande número de pessoas que se fazem presentes na noite de hoje. Para iniciar o nosso encontro, eu lerei a mensagem Você Deve, ditada pelo espírito Marco Prisco e psicografada por Divaldo Franco. Você deve educar o pensamento. Pensamento é força. Discipline-o para receber-lhe os benefícios. Orientar as opiniões. Não acredite no êxito da maledicência. Medite antes de falar. Todo maledicente torna-se algoz de si mesmo. Vencer os impulsos inferiores. Não é o corpo que dirige o espírito, mas este que dirige aquele. Lembre-se de que o espírito é o ser. Dominar as paixões. As emoções nascem na alma e esta se encontra na terra, para livrar-se dos instintos ao invés de os vitalizar. Triunfar sobre o eu. O caminho do êxito começa nas intenções. Todavia, a estrada a percorrer somente será vencida se você inicialmente buscar conhecer-se. Ajudar o mundo a ser feliz. O homem que se aprimora abre as portas para a felicidade geral. Cobrar ânimo novo e libertar-se. Para quem crê realmente, a dor é lição, a enfermidade é bênção. Descubra no sofrimento a excelência da paz e desperte para o dever da solidariedade humana. Comandar as exigências do temperamento. A maior vitória que se pode alcançar é aquela que se consegue nos arraiais do espírito. Enriquecer-se de luz. Todo o universo é um hino de exaltação à ordem. Conduza seus esforços no sentido do bem, de acordo com a lei de Deus. E liberte-se desses pequeninos algozes conhecidos como o egoísmo, a ambição e a displicência. Então você será não apenas um homem, mas um cristão legítimo. Fechemos, irmãos, os nossos olhos por um instante, de modo a alargarmos do nosso pensamento o mundo carnal e nos conectarmos com a energia reequilibrante e restauradora, presente neste ambiente de luz. Que possamos, na noite de hoje, recobrar o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa alegria de viver. Que possamos aprender as coisas importantes que serão refletidas na noite de hoje, sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja. Para a noite de hoje, para que possamos refletir, trouxemos uma passagem do Evangelho que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Lerei as duas passagens que constam no Evangelho. Primeiramente a de Mateus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Lucas também transcreve. Ninguém a que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há
de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, Jesus traz para a reflexão daquele povo o significado da luz. Quando nós pensamos na luz do dia, na luz do sol, é aquela luz que revela tudo que estava oculto na escuridão da noite. Quando fechamos os nossos olhos, para podermos perceber como é o mundo sem luz, nós podemos perceber que nós não temos contato com as coisas que nos cercam por um dos meios mais importantes de relação, um dos sentidos que mais nos movimentam, a visão. No entanto, quando nós nos desprendemos e nos desapegamos dos nossos sentidos físicos, mais nós enxergamos os valores espirituais. Então, a luz de que Jesus fala é a luz que vem para o nosso interior, aquela luz que vai nos clareando em direção do nosso crescimento espiritual. Os discípulos, diante dessas passagens, porque Jesus falava em parábolas, que são parábolas, são pequenas histórias em que Jesus traz objetos, acontecimentos, pessoas, animais daquela região onde Jesus vivia, trabalhos, enfim, e utiliza numa narrativa curta para chegar a algum ensinamento moral. E os discípulos não compreendem por que Jesus não chega e fala abertamente para aquele povo sobre tudo aquilo que ele sabe sobre a espiritualidade. E Jesus diz que não é a hora e não é possível, porque aquele povo só está preparado para o conhecimento até aquele ponto. Porque até no Evangelho ele diz, não se dá para criança uma explicação acima da capacidade de compreensão daquela criança. Isso prejudica, ao invés de auxiliar. Então, diante daquele povo, numa época extremamente distante, um povo mais rude, menos civilizado do que nós somos hoje, sem tecnologia, uma vida simples, com trabalhos simples, Jesus se utiliza, então, desses tipos de narrativas para chegar ao seu objetivo, que é tocar os homens. Esses ensinamentos, quando a gente pensa que Jesus poderia realmente ter chegado e falado sobre aqueles conhecimentos que nós já temos à nossa disposição hoje através do Espiritismo, sobre a obsessão, sobre o que seria a mediunidade, quais são os mecanismos da mediunidade, aquele povo não compreenderia, se espantaria, se assustaria. Qual seria, então, o objetivo naquela época dessa tarefa mais próxima de Jesus? Era derrogar a lei de Italião e trazer a lei de amor. Essas duas parábolas que nós vemos, eu coloquei ilustração porque certamente nós já conhecemos. Parábola do semeador e do filho pródigo. Elas falam do quê? Elas falam do filho pródigo, é do amor, do arrependimento, do perdão. Do semeador, ele fala de nós mesmos, de como nós recebemos a palavra do Mestre Jesus. Se nós deixamos essa palavra fecundar dentro de nós, se nós matamos essa palavra, se nós deixamos que essa palavra frutifique através do nosso trabalho, das nossas ações, das nossas transformações morais. Então, Jesus, neste momento, veio para propagar a lei de amor. Porque as pessoas tinham por hábito, a lei de Italião é olho por olho, dente por dente. Você fez para mim, eu faço para você. E ele diz, não, amai ao próximo, perdoai os inimigos. É uma linguagem nova que esse povo já era capaz de compreender e de praticar. Então, nós, hoje, que estamos no século XXI, pensemos, se naquela época Jesus já considerava as pessoas capazes da lei de amor, de executar a lei de amor,
Porque nós ainda não cumprimos esta lei de Deus. O que nos falta como espíritos para que nós possamos, de fato, cumprir essa lei de amor? Essa lei que nos tira do egocentrismo e que nos faz olhar a todos, a toda a humanidade, como nossos irmãos de fato. E nós temos muito mais conhecimento, um desenvolvimento intelectual muito superior ao da época, possibilidades de desenvolvimento, pelo menos nós temos, e muito conhecimento, sim, em diversos lugares, em diversas obras, na internet. Nós sempre podemos acessar conhecimentos diferenciados do que eles tinham acesso naquela época. Mas, além disso, eu gostaria que nós refletíssemos juntos sobre o que é ser luz. Porque quando nós pensamos em luz, essa luz que traz a verdade, essa luz que auxilia, que constrói um mundo melhor. Então, Jesus diz lá no Evangelho, brilhe a vossa luz. E nós não precisamos pensar que nós vamos fazer obras gigantescas. É naquele cotidiano, naquele dia a dia que estão os nossos desafios. E eles são tão simples. Porque o Evangelho, se nós lermos o Evangelho com um pensamento que não está adequado à época em que ele foi escrito, ou não conseguirmos transpô-lo para a nossa realidade, ele será um livro inútil para nós. Completamente inútil. Agora, quando nós pararmos, entendermos historicamente como era aquele povo, por que Jesus falava assim ou de outra forma, enfim, o contexto, e conseguirmos transpor para a nossa vida hoje, ele é o nosso guia, ele é o farol, ele é a luz. Então, e eu tenho me perguntado e me questionado se nós, pais, mães, avós, tios, cuidadores, enfim, estamos proporcionando a oportunidade desses jovens e crianças conhecerem o Evangelho. Deles terem, porque exige estudo. Não cai do céu a espiritualidade, vou me tornar espiritualmente melhor. Eu preciso estudar. Quem é que conhece o Evangelho hoje? Quem conhece as parábolas, pelo menos que são as mais comuns? Quem é que leu o contexto histórico para compreender? E são questões importantes para cada um de nós. Para que a gente possa, porque o meu papel não é analisar a conduta do meu vizinho, analisar a minha conduta e colocar em prática comigo mesma os ensinamentos que estão no Evangelho. Eu coloquei algumas palavras-chave só para a gente refletir um pouquinho. Essa luz que nós devemos ser, que nós devemos espargir onde nós estamos, que é o objetivo de Deus para as nossas vidas, ela pode ser colocada em todos os atos do nosso cotidiano. Então, pensei, a arte elevada, ela vai ter aquele condão de nos levar a refletir, a pensar, a ver o belo. Obras de arte positivas que traduzem a beleza da vida, que traduzem em sons, em pinturas, em cinema, em teatro, enfim, a arte tem diversos ramos. Os bens materiais. Os bens materiais podem ser luz ou treva. O bem material está nas nossas mãos para que nós façamos com que aconteça o crescimento intelectual, para que a gente vá lá e mitigue a fome de quem tem fome, que a gente consiga auxiliar a vestir um corpo nu, a calçar um pé descalço, a levar alguém a um estudo que possa melhorar a sua vida, a criar empregos para que as pessoas tenham dignidade, para que elas tenham um salário através do seu trabalho, para que elas cresçam. Então, os bens materiais são fundamentais na nossa jornada terrena. Não no sentido de que nós nos tornemos dependentes dele ou gananciosos. Ao contrário, para que nós, de forma equilibrada e sábia, possamos utilizá-los para que a vida seja melhor para todos nós. O conhecimento, em todos os níveis. Quanto mais conhecimento nós temos, mais oportunidade nós temos de levar a luz
do entendimento para os outros. E muita gente hoje, eu tenho assim encanto pela internet, pela possibilidade de ouvir pessoas que pessoalmente eu jamais conseguiria. Pessoas que falam do amor, pessoas que falam do bem, pessoas que trazem o conhecimento do próprio Evangelho, estudos sobre o Evangelho. Então, existem coisas fantásticas. Psicólogos que falam em diversas áreas. O conhecimento ele está muito fácil de acessarmos. Basta que façamos uma escolha. E aí, ele também pode ser luz ou escuridão. Quando o conhecimento me serve para castrar o meu irmão, aprisionar o meu irmão, ele não está servindo ao objetivo, que é a libertação. A empatia, nós precisamos nos olhar, nos aceitar, aceitar o outro, compreender a dor do outro. E muitas vezes eu penso e percebo em mim mesma que nós vivemos um momento histórico em que nós estamos bastante distantes. Essa pandemia que nos colocou dentro de casa, essa volta que foi paulatina, essa questão da insegurança e o excesso da tecnologia, ele criou uma distância. Creio que vocês também sintam isso, uma distância da conversa, do diálogo, do olho no olho. Me parece que nós estamos sempre mais apegados a coisas que não são o momento, nós não estamos vivendo o momento presente. Então, nós estamos ansiosos, então, mexendo no celular muito, pensando no futuro, nas coisas que vêm, absorvendo notícias e fofocas, enfim, que nos desligam, que nos desconectam da nossa realidade, do momento presente que nós precisamos viver. Bem vivido. O trabalho, se Deus não nos desse o trabalho, nós não teríamos como servir e ser luz para os outros. Vejam que bonito que é. Cada um de nós que se encontra aqui tem uma profissão diferente. É aquela pessoa que tem uma farmácia na qual eu vou fazer uma compra quando eu estou com o meu corpo físico doente. Tem advogado que vai me auxiliar quando eu preciso. Um médico. Tem o dentista, tem o bancário. Vejam, nós somos uma rede de relações. O nosso trabalho só é luz quando nós tratamos o nosso irmão de forma adequada e também temos ética profissional. Claro que não somos perfeitos, nós vamos ter dias em que não vamos estar tão dispostos, um pouco mais azedinhos, mais mal-humorados, mas que no balanço geral o nosso trabalho seja, sim, de servir com alegria, com gentileza. Eu botei a gentileza aqui. Carecemos de muita gentileza, que é uma das coisas que a tecnologia também parece que distanciou. Um bom dia, uma boa tarde, um desculpa, obrigada. Muitas vezes nós não estamos mais utilizando dessas gentilezas, olhando nos olhos, agradecendo. Ai, agradecer é uma coisa que faz muita falta. Tratar bem as pessoas com delicadeza, com alegria, né? Conforme o grau de intimidade, né? A gente pode ser mais expansivo, menos expansivo. A amizade é uma das coisas mais lindas que nós podemos ter na nossa vida. Há amizades que duram muitos, muitos, muitos anos aqui na Terra e que continuam na vida espiritual. Porque nós somos espíritos que buscamos pessoas afins, pessoas que acreditem mais ou menos no que nós acreditamos, que compartilhem nossos problemas, nossas alegrias, que façam parte da nossa vida. E é uma bênção ter um amigo, que também, muitas vezes, nós vemos que existem equívocos, incompreensões sobre o que seria a amizade. Amizade não é utilizar o outro para alcançar objetivos. A amizade é algo desprendido, demanda tempo e dedicação. Uma amizade não se faz. Ai, olhei, gostei, sou amiga. Não. Amizade precisa de tempo para que haja confiança, afeto. Senão, não é amizade. Porque nós nos abrimos muito, somos mais francos com os nossos amigos, de coisas íntimas, coisas que nós pensamos, até dos nossos medos e problemas. Nós temos alguém que nos ouça. E é um trabalho
que psicologicamente funciona, porque nós trabalhamos a nossa mente, o problema, olhamos de uma forma diferente e acabamos por encontrar soluções para as coisas que nós podemos modificar. A honestidade, precisamos manter essa virtude como sendo indispensável. Nós não podemos aceitar que haja relatividade. Eu posso fazer, você não pode. Eu condeno o outro, mas eu faço. Nós temos que, sim, se existe lei, se existe regra, nós temos que cumprir. Isso é uma coisa que vai levar a construir uma sociedade de respeito. Por que que as pessoas estacionam nas vagas das pessoas com deficiência física? É proibido, né? E não acontece? Acontece. Por que que os jovens ouvem som altíssimo durante a noite, sendo que há crianças, bebês, pessoas que trabalharam o dia inteiro, idosos, doentes, enfim. Por que que não existe esse respeito pelo outro? Então, nós precisamos trazer todas as virtudes do que é moralmente correto, porque a moral não muda, ela só é jogadinha de lado, pintadinha de uma cor diferente, para ter essas desculpas para que a gente cometa os equívocos que não podemos cometer, como cristãos, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. O amor é assim, aquela coisa que nos envolve, é o desejo do bem pelo outro. Porque muitas vezes nós falamos em amor, de uma maneira... É simplesmente o desejo do bem pelo outro. Eu posso desejar o bem para aquele que é mais próximo, para aquele que é distante, aquela pessoa com a qual eu não tenho afinidade, não tenho simpatia. Isso cria vínculos, isso, pouco a pouco, vai construir uma relação futura. Se não nessa vida, na próxima, ou mesmo na espiritualidade. Porque teremos muitos reencontros. E aqueles que nós não conseguirmos agora transformar em encontros positivos e de crescimento, mais tarde a gente volta. E a gente se encontra e a gente vai superando. E a gente vai aprendendo. O silêncio ou a palavra. Aqui também eu me questiono muito se nós sabemos escutar e falar na hora certa. Eu mesma acho que não. Acho que muitas vezes eu falo e paro para pensar depois, quando eu devia estar no silêncio para escutar a pessoa. Então, vejam como a gente tem alguns detalhes que nós precisamos analisar no nosso comportamento. Será que nós ouvimos quando a pessoa precisa ser ouvida? Será que a gente percebe? A nossa capacidade de perceber essa sensibilidade está também assim um pouco dificultada. Muitas vezes eu falo uma coisa e as pessoas entendem outra, ou as pessoas falam uma coisa e eu entendo outra. A própria comunicação, ela precisa ser mais objetiva, mas ela demanda atenção, sensibilidade. Às vezes, ler as entrelinhas do corpo, do gestual da pessoa e das próprias palavras. Às vezes, a pessoa não diz o que ela quer dizer, mas a gente percebe no corpo, no jeito, no tom de voz, no olhar. O olhar é muito significativo. O carinho por tudo, carinho pelas pessoas, a delicadeza, a gentileza, carinho pela natureza, carinho pelos animais. O carinho é a ternura, é aquele olhar amoroso. E nós temos que ter esse olhar amoroso não só, mas principalmente sem que a gente troque de lugar. O ser humano tem um valor superior a todos os animais, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, em primeiro lugar, o nosso amor, nosso respeito, nosso cuidado com os seres humanos. E também nossos irmãos menores, os animais e a natureza. Porque também há um processo de troca afetiva. Nós tiramos os filhos dos nossos projetos e adotamos animais. Eu tenho 4, gente. Então, não é que eu não goste de animais. Eu tenho, eu cuido.
protejo. Mas eu já tive minha filha, ela já é adulta. Então, vejam, tem muitos casais, não é uma crítica, mas é para que reflitamos. Não, agora eu vou ter um cachorro, vou ter um gato, eu não preciso de seres humanos. Eu gosto mais dos animais. Óbvio que é muito mais fácil. Você vai fazer o que com o animal? Água, comida, colinho, um carinhozinho, eles estão bem. O ser humano exige olhar atento, um filho exige educação, comprometimento. Um filho vai te deixar noite sem dormir. Um filho vai te causar preocupação, dor. Um filho vai te fazer chorar. Mas é o filho que vai te fazer crescer. Eu olho pelos meus gatinhos, eles fazem todos os dias as mesmas coisas. Eles me acordam miando, eles comem, eles usam a caixinha de areia e eles dormem. Todos os dias. Então, vejam, claro que tem carinho, claro que tem afeto, mas não existe crescimento. Percebem? Então, nós precisamos dar mais valor, sim, ao ser humano que está lá fora passando fome, ao ser humano que não tem emprego, ao ser humano que não tem dignidade, e também olhar para os nossos amigos animais. É importante. O consolo, que é o colo quando alguém precisa, e quando nós precisamos também. Como é bom ter um colinho para chorar, para desabafar. Como é bom ter alguém que nos escute. Como é gostoso ser acolhido. Em qualquer lugar que nós chegamos, nós queremos ser acolhidos e aceitos exatamente do jeito que somos. E acolher é uma questão assim, de deixar de lado a crítica, é trazer para perto. A crítica não auxilia, é a orientação. É diferente de crítica, né? Orientação, no momento adequado. A oração, como um instrumento, sim, que sempre leva à luz, a oração sempre é escutada por Deus, Ele sempre nos atende. Talvez não do modo como a gente gostaria, mas é do modo adequado. É aquilo que nós precisamos. A oração pelo outro, a oração pelas pessoas que estão precisando, pelas que amamos, pelas que não amamos. A oração é sempre luz. Ilumina a nós, ilumina o outro, ilumina o ambiente. Por que esse ambiente é tão bom, tão leve? Por que saímos daqui tão leves? Porque é um ambiente cheio de amor, de energia positiva. Aqui os espíritos estão orando, trabalhando, e essa energia amorosa vai para o nosso lar, para o nosso trabalho. O Evangelho no lar é uma forma de impregnarmos o nosso lar dessa energia amorosa. O Evangelho no lar é uma prática espírita que consiste em pegarmos o Evangelho ou alguma outra obra que vocês considerem de cunho moral elevado e sentarmos-nos todas as semanas, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, para que a espiritualidade possa estar presente nos auxiliando, lermos uma passagem do Evangelho que nós pegarmos ou escolhermos e conversarmos com os familiares sobre o significado, para ampliarmos o nosso entendimento. Porque nós crescemos muito mais no diálogo do que só na leitura ou na escuta. Porque aí você ouve a opinião do outro, você compara com a sua opinião, você questiona, mas será que... Né? Então, há muito mais crescimento na troca com o outro. A alegria que nós precisamos levar para a nossa vida. A alegria não é bobice, sabe? É aquele ânimo, é aquela vontade de viver. Se nós arrastarmos corrente, a vida é pesada. As pessoas nem gostam de ficar perto de pessoas que estão o tempo inteiro chorosas, mal-humoradas. Nós precisamos levar leveza também para a nossa vida. Porque se a nossa vida é dever, ela também tem que ser uma coisa agradável. Não é porque é dever que tem que ser ruim. Não é porque eu tenho que crescer espiritualmente que eu tenha que basear o meu crescimento no sofrimento. Não. Eu posso crescer muito com amor, com alegria. Então, existem muitas coisas muito importantes para a gente ter luz aqui na Terra. E, por último, a maternidade e a paternidade, que podem ser luz ou escuridão. A doutrina espírita vem e nos informa, através das psicografias, que
A família na qual nascemos foi aquela escolhidinha perfeita para nós. Se é um reajuste, se é um reencontro amoroso, a gente vai percebendo depois, no decorrer da nossa vida. Então, vejamos, o pai e a mãe que aceitam seus filhos na Terra têm o dever de orientá-los e de oferecer luz para que essas crianças possam crescer e evoluir. Esse é o compromisso que todo pai e mãe teve com a espiritualidade. Comprometeu-se ao receber os filhos a fazer isso. Encaminhar pelo caminho do bem, do reto, da luz mesmo, luz. Aí ela pode ser positiva ou negativa, nós sabemos de diversos casos, mas nós podemos repensar a nossa maternidade, a nossa paternidade, como avós, tios, enfim. Quanta luz nós levamos para as crianças? Porque elas, quando nós desencarnarmos, provavelmente, antes do que elas continuarão. E o mundo só será melhor se nós conseguirmos instruir e capacitar as crianças para viverem de uma forma mais humana, mais fraterna. Não adianta nós reclamarmos do jeito que o mundo é e está, porque ele é um resultado de todos nós. Ninguém se exclui. Todos nós temos responsabilidade sobre como o mundo, o planeta Terra está hoje. Nós almejamos um mundo de regeneração, que é aquele mundo onde o bem vai prevalecer. Semeemos para que esse mundo possa, de fato, existir. Porque ele pode demorar e vai haver muito sofrimento. Ou nós podemos acelerar o processo através do amor, através da luz, para que esse mundo seja melhor. Para encerrar a nossa reflexão, eu lerei parte da mensagem Brilhe Vossa Luz, que está no livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Essa questão também de que a luz exige consumo é muito interessante. Nós temos que trabalhar para produzir a nossa luz. Trabalhar intimamente, trabalhar com o irmão. Exige trabalho. Mas um trabalho que pode ser feito com alegria e com muita vontade. Porque muitas vezes somos espíritos preguiçosos, nós preferimos o ócio do que os desafios, que é muito comum. Então, que nós possamos, refletindo acerca dessas questões, deixar com que brilhe a nossa luz, para que nós sejamos felizes, que é o destino de todos nós e de cada um de nós. Irmãos, agora fechemos os nossos olhos para juntos orarmos, pedindo a Deus, nosso Pai, que através de todos os amigos espirituais que nos acompanham no dia a dia, possa derramar sobre nós a energia do amor e que essa energia possa perpassar nosso corpo físico, nosso espírito, para que nós possamos ter a nossa intuição aguçada, para que nós possamos ter o nosso coração consolado, para que nós possamos ter a nossa mente
aberta ao entendimento e para que a luz possa espargir-se de dentro de nós para esse mundo no qual vivemos. Pedimos também que essa luz amorosa e de refazimento chegue hoje a todos os nossos irmãos adoecidos do corpo físico, para que tenham coragem e força, aos nossos irmãos que estão desanimados, descrentes, para que recebam essa energia que os envolva, trazendo novas perspectivas. Aos nossos pais e mães de família, aos nossos idosos, nossas crianças, nossos jovens, enfim, a toda a humanidade tão carente dessa energia de amor. Que Deus possa envolver a todos nós, nos auxiliando no crescimento de que tanto necessitamos nessas horas em que muitas provas duras se fazem presentes. E agradeçamos também a oportunidade da nossa vida, do estudo e da reflexão. Que cada um de nós possa hoje, ao deitar a cabeça em seu travesseiro, ter a paz como companheira e a alegria da fé, que sabe, que tem certeza de que a vida, sim, continua. Que assim seja. Boa noite, irmãos, irmãs. Que tenhamos uma excelente noite e possamos nos reencontrar numa nova oportunidade. Boa noite.